Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, ou não, ou não, não, ou não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, ou não, ou não, não, ou não. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer do canal Mais Torsion e hoje a gente vai falar sobre começar a ler, né? A gente vai ter meio que um vídeo de discussão, mas não é bem isso também. Eu não sei que nome dar a isso, admito, é um vídeo. Se a gente parar para observar, já tiveram muitas pessoas e existem muitos vídeos que falam sobre isso, pessoas meio que falando sobre isso, dando suas dicas e etc e tal. Porém, eu sempre percebo quando eu falo com os meus amigos sobre as leituras que eu faço, quando eles perguntam, vez ou outra eu escuto eu queria ler mais, eu queria ler como você, eu queria gostar muito de livros também. É porque para alguém que nunca leu, é muito difícil simplesmente pegar um livro e ler, principalmente porque a gente cria uma ideia de que a leitura é uma coisa chata e que só tem um tipo de leitura e mais nada além daquela. E a gente não gosta daquele tipo de leitura, então a gente não vai gostar de ler. Mas não existe só um tipo de livro e a experiência com a leitura também não pode ser uma só, já que existem tantos tipos de livro, tantos escritores e tantas diferenças entre a forma como eles escrevem, etc, né? Basicamente, uma amiga minha disse pra mim uma daquelas frases que eu já citei e eu achei isso muito, muito diferente, porque a gente nunca conversou sobre livros, eu nunca falei muito sobre eles, além de ela saber que eu tenho o canal e ela vê os vídeos. Então eu só consegui pensar, caraca, quantas pessoas não pensam isso e a gente nem imagina. Então eu vou fazer esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Dicas da Jenny. 1. Esqueça a literatura da escola. A literatura da escola não é a literatura de verdade. A literatura na escola tem várias lacunas. Eu já quero esclarecer que muitas das coisas que eu vou falar aqui tem a ver com a minha experiência, com experiências próprias minhas. Então, se você teve uma experiência diferente, amém. Os professores não sabem ensinar literatura e passar livros para você ler sem serem autoritários. Sobre a literatura ter várias lacunas na escola, gente, é porque realmente a gente só vê um tipo, pelo menos comigo foi assim. E alguns deles nem se preocupam assim em meio que procurar algo diferente. E já pensam no clássico, vou passar o clássico para ler. Como se por ser clássico todo mundo tivesse que gostar. Alguns professores, querendo ou não, obrigam, eles forçam você a ter que gostar dos clássicos. Só porque um livro é clássico não quer dizer que ele é perfeito, não tem defeitos e ninguém pode desgostar dele. Os professores não sabem mostrar a importância da literatura na vida. Autocrítica, crítica construtiva, autoaceitação, entendimento político e social, conhecer diferenças e aprender a respeitá-las acima de tudo. Autoconhecimento, compreensão da mente humana, entretenimento, porque não há nada de errado em ler algo só para se distrair, para se divertir, etc. Não tem nenhum problema. E acima de tudo, eles não sabem mostrar o quão divertida pode ser essa aventura da leitura. Só focam em assuntos que, para quem não lê, porque a maioria dos brasileiros, porque isso não é incentivado e quando é feito, fazem da forma errada, vai ser um martírio, algo chato e vai afastar as pessoas do mundo da leitura, porque é assim que começa. 2. Não se force. Se você não gostou do livro e não quer ler, largue. Mas se leu e não gostou, não quer dizer que todos os outros vão ser ruins como este. Essa, gente, é uma dica que todo mundo que faz esse vídeo, todo mundo que conversa com as pessoas dá. Se você tá se forçando a ler um livro que há muito tempo você percebeu que não é pra você, que você não gosta, que não tá te cativando e que você nunca vai terminar provavelmente porque você vai acabar desistindo em algum momento. Não é uma questão de vou deixar todos os livros que eu leio pra lá e não terminar nenhum. Só estou dizendo que muitas pessoas deixam de ler porque se forçam a ler um livro que não gostam ou porque começaram por um livro ruim e não querem mais ler porque leitura é chata. Leitura é ruim. Eu também já cometi esse erro mais de uma vez. Inclusive, já mostrei aqui no canal.
Então, tipo assim, acontece, sabe? Nem todos os livros vão te cativar, nem todos os livros vão ser bons. Não vai acontecer. 3. Se conheça. Saiba do que você gosta, não tente sair da sua zona de conforto se você está apenas começando. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você não conhecer o que você gosta, se você não se conhecer, não entender o que combina com você, ou do que você precisa, ou enfim, então vai ser um pouco difícil você ler realmente coisas que você gosta, porque você não sabe do que você gosta. Então, nesse momento é realmente muito importante, assim como em qualquer outro momento na vida, se conhecer. E eu falei sobre a questão de não sair da zona do conforto ainda, porque eu sempre falo aqui, ou sempre que eu lembro, ou posso, ou acho necessário, que é importante você sair da sua zona de conforto, na leitura, assim como na vida. Eu acho que eu não tenho essa facilidade na vida, mas na leitura eu estou tentando. Só que eu já estou lendo há algum tempo, né? Então é importante você não pensar, tipo, ai, vou ler um livro de política, se você não sabe nada sobre o assunto, e se o assunto não te agrada também. 4. Calma. Não tenha pressa. Não se preocupe em ler como um condenado ou livros de 700.000 páginas. Você não é menos leitor só porque leu 5 ou 10 livros no ano. Essa dica eu acho que todo mundo dá, ou pelo menos a maioria das pessoas deve dar, porque faz todo sentido. Se eu tivesse pegado anos atrás, direto assim, um livro de 500, 700.000 páginas, não ia dar, eu não ia gostar, eu não ia estar sendo leitora hoje provavelmente. Então, para começar, um livro de 50 páginas, 90, depende do seu ritmo, depende do que você gosta, vai ser o suficiente, sabe? Eu peguei 2 livros que eu tenho aqui que são bem fininhos, ambos têm uma quantidade bem diferente de páginas, para mostrar para vocês o que eu lia no começo, e na verdade um eu li recentemente, mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia de que não precisa exagerar. Os livros fininhos que eu falei são esses 2 aqui. Esse aqui é Um Domingo Perdido, do Lê do Ivo, e esse aqui é Múmias e Outros Mortos Bem Vivos. Esse livro aqui do Lê do Ivo, eu li quando eu estava começando, é um livro bem fininho, acho que vai dar pra ver aí a diagramação. É uma diagramação muito boa, tem imagens e tal. Eu ganhei ele de graça, no caso eu peguei uma feira, alguma coisa assim. O escritor é alagoano e eu achei isso bem representativo, porque eu sou de Alagoas e tal. E pra vocês terem uma ideia, o livro tem 111 páginas. Esse daqui tem 45 páginas. Eu já mostrei imagens dele aqui. Ele é todo ilustrado e é muito, muito lindo. E as histórias são bem divertidas, dependendo do seu gosto. Sim, livros não mordem. Eles podem ser um grande amigo se vocês deixarem que ele seja, sabe? Depende do que ele representa pra você. Pra mim, representa um grande amigo mesmo. Porque se eu tenho qualquer coisa, eu corro pra um livro, gente. 6. Procure linguagem fácil no começo. Se seu vocabulário é de acervo pequeno, Machado de Assis não vai te ajudar, tá? Eu gosto muito de Machado, gente, mas eu precisava usar um exemplo, desculpe. Como os primeiros livros em que eu toquei, assim vamos dizer, foram de escola, então a linguagem era meio rebuscada, porque era literatura nacional clássica. E tem uns clássicos que você lê e você fica tipo, cara, eu consegui entender, mas não tinha um com linguagem boa que eles passavam. E cara, pode parecer besteira, mas faz muita diferença, é por isso que eu tô colocando aqui. Faz muita diferença você ler um livro que tem, digamos, a sua idade, né? Você vai entender as referências, vai entender as coisas ali. É bem mais fácil, bem mais simples se você vai começar, né? Eu peguei aqui 2 livros para mostrar pra vocês. O que há de estranho em mim, na minha opinião, é uma leitura fácil em questão de vocabulário. Tem algumas palavras, não vou mentir, mas sei lá, isso não faz diferença, sabe? Então, eu acho que é um ótimo livro. Fiérica, o livro que nunca recebeu um vídeo. Esse livro aqui, Fiérica, da Carolina Munhoz, eu tenho muita vontade de ler outras coisas da Carolina, porque eu realmente gostei muito desse livro. Se tem um livro que eu podia indicar aqui com uma linguagem fácil pra vocês, é Fiérica. Sério, eu não senti um tiquinho de dificuldade lendo esse livro. Bom, pessoas, era isso que eu queria falar pra vocês, é isso que eu acho que era importante realmente para falar nesse vídeo, e eu espero que vocês tenham realmente gostado, espero que tenha servido de ajuda pra alguém. Inclusive, se minha amiga estiver vendo esse vídeo, por favor, espero que te ajude. Obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau!